Polícia Federal faz novas buscas no Ministério do Trabalho na Operação Registro Espúrio. Constrangimento vira indenização. Passageiro cadeirante é carregado no colo para dentro do avião e busca justiça. Uma certa humilhação mesmo, a palavra certa, eu diria. Aposentado sim, trabalhando também. Idosos continuam no batente para complementar renda. É uma idade boa para pegar e fazer a mala e só passar viajando, né? Mas ainda não dá. Presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, assina acordo de cooperação para a criação do Centro Cultural dos Poderes da União. Investir nesse clube é resgatar a história de Brasília. Esse não é apenas um patrimônio material, mas de histórias que aconteceram neste local. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério do Trabalho foi mais uma vez alvo de mandados da Polícia Federal. É uma nova fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes e desvios relacionados a registros sindicais dentro do Ministério. E quem tem os detalhes sobre esse caso ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A operação se concentrou no Ministério do Trabalho, em Brasília e em outras 3 cidades, Anápolis, Goiânia e Londrina. Os 14 mandados judiciais de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou o bloqueio de 29 milhões de reais, pertencentes a 5 empresas e também a 14 pessoas físicas. Na quinta fase da Operação Registro Espúrio, os policiais investigam um suposto esquema de desvio de dinheiro da conta especial Emprego e Salário. Segundo os investigadores, cerca de 12 milhões de reais. Entre os investigados estão políticos, advogados, funcionários terceirizados e também um sindicato. Eles devem responder pelos crimes, entre outros crimes, ou melhor, de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e peculato. O ministro interino do Trabalho, Ricardo Leite, que também é consultor jurídico do órgão, foi afastado temporariamente. Ele está impedido de entrar no ministério e manter contato com servidores e outros investigados. Rafaela, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. E o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma ação do PT contra a chapa do presidente eleito Jair Bolsonaro. E agora vamos ao vivo ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com o repórter Henrique Amaral, que tem mais detalhes sobre essa decisão. Ô Henrique, boa tarde para você. Boa tarde a todos. A coligação O Povo Feliz de Novo, formada por PT, PCdoB e PROS, acusava Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da República, de terem sido beneficiados por abuso de poder econômico durante a campanha. Isso porque, segundo a coligação, Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teria coagido funcionários a votarem em Bolsonaro. Hoje, o ministro Edson Fachin apresentou o voto vista para negar a ação por falta de provas. E o entendimento foi unânime no plenário. E na sessão de hoje, os ministros também negaram uma ação em que Jair Bolsonaro acusava Fernando Haddad, adversário dele na corrida presidencial, de ter sido beneficiado por mensagens veiculadas nos shows do artista internacional Roger Waters. O Jair Bolsonaro também afirmava que os shows teriam sido pagos com verbas públicas, mas o plenário seguiu o voto do relator, ministro Jorge Mussi, de que não houve dinheiro público investido nos shows e também de que as mensagens veiculadas por Roger Waters constituíam apenas liberdade de expressão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Henrique, pelas informações. E uma companhia aérea vai ter que indenizar um passageiro cadeirante. Ele se sentiu humilhado com a forma como foi levado ao avião. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Basta conversar com quem usa cadeira de rodas para perceber como é comum o constrangimento narrado na ação que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. As companhias ainda não estão devidamente preparadas. O próprio aeroporto, a questão do embarque e o desembarque, por exemplo, quando tem que pegar aquele transporte interno, é muito difícil. Muitas vezes a gente tem que contar com o auxílio de outros passageiros. Um sentimento de impotência, né? Um sentimento de a pessoa fica vilipendiado no seu direito, né? Então a pessoa fica
sem ação, a pessoa fica... uma certa humilhação mesmo, a palavra certa, eu diria. No caso examinado pela 4ª turma do STJ, o passageiro foi carregado no colo até o avião de maneira insegura e vexatória, mesmo tendo avisado a companhia aérea de sua condição especial. Ele ingressou com ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a Webjet Linhas Aéreas a indenizá-lo por danos morais. A empresa recorreu ao STJ contra essa decisão. A Webjet alegou que não tinha a obrigação de garantir a acessibilidade do passageiro e que a responsabilidade era da Infraero. Mas, de acordo com uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a companhia aérea deveria ter providenciado o transporte digno e seguro até a aeronave, inclusive com uso de elevadores, se fosse preciso. O relator, ministro Marco Buzzi, lembrou que não é só a ANAC que estabelece as regras nesse caso. Ele citou também o decreto 6949 de 2009, que referendou no Brasil a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse advogado explica que as regras do documento foram acolhidas pela Constituição do país. Quando o Brasil assina uma convenção internacional, essa convenção internacional ela só passa a valer, gerar direitos e obrigações para os que estão no Brasil, depois que ela é chancelada pelo Congresso Nacional através de um decreto presidencial. Então, esse decreto, que tem inclusive força de emenda constitucional, ele passa a gerar os efeitos dessa convenção internacional dentro do Brasil. Por unanimidade, os ministros da 4ª turma negaram provimento ao recurso da companhia aérea e mantiveram a indenização ao passageiro, fixada em R$15 mil. Aeroviários e empresas aéreas buscam consenso em relação à negociação coletiva de trabalho. A audiência de mediação ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho. Os detalhes com a repórter Michele Chapa. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, conduziu a mediação pré-processual para resolver pontos da Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2019 da categoria dos aeroviários, que reúne profissionais de manutenção e despacho de aeronaves. Tanto o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias quanto representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos devem apresentar em assembleias a proposta sugerida pela vice-presidência do TST, que inclui a manutenção das cláusulas da atual CCT, a reposição da inflação pelo INPC, a implantação do sistema de registro de horário proposto pelo Sindicato das Empresas e a definição de natureza não salarial das passagens. Ainda durante a conciliação, foi recomendado que sejam feitas reuniões bimestrais entre as partes para discutir a implementação de banco de horas trimestral ou anual e folgas agrupadas. A Federação dos Empregados e o Sindicato Empresarial devem se manifestar sobre a proposta até o dia 19 deste mês. Uma agência do banco HSBC em Goiás foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$25 mil a um empregado que teve a conta monitorada sem autorização judicial. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que houve violação à privacidade do profissional. Na ação inicial, o empregado do banco HSBC, que exercia a função de caixa, alegou que a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial era uma prática comum da empresa e que o acesso aos dados tinha caráter fiscalizador e punitivo e que se restringia apenas aos empregados. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região julgaram improcedente o pedido de indenização do trabalhador. O TRT destacou que, de acordo com uma testemunha, o banco HSBC teria tomado ciência de um empréstimo feito entre o bancário e um colega para a quitação de outro empréstimo e que, depois disso, passou a observar a movimentação financeira dos dois clientes. E como somente os correntistas e o TRT tiveram conhecimento do ocorrido, não ficou caracterizada quebra de sigilo. O TRT argumentou ainda que o monitoramento de conta bancária feito pela agência é um procedimento de rotina e não configura conduta abusiva ou lesiva aos direitos fundamentais do empregado, já que não houve a divulgação dos dados pessoais do cliente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o recurso de revista do bancário, o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, entendeu que o monitoramento na conta do profissional aconteceu de modo pessoal e violou a privacidade dele.
E esclareceu também que, para a apuração da ocorrência de dano moral, não importa se houve divulgação a terceiros. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma condenaram o Banco HSBC ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil ao bancário. E a seguir, no Brasil, boa parte dos aposentados precisa trabalhar para complementar a renda. Se nós não precisasse, não necessitasse, nós poderíamos já estar curtindo, porque 60 anos e 65 é uma idade boa para pegar e fazer a mala e só passar viajando, né? Mas ainda não dá. Se para você a aposentadoria é sinônimo de descanso, que bom, você faz parte de um grupo privilegiado. É que uma pesquisa do SPC Brasil revela que mais da metade de mulheres e homens acima de 60 anos precisam trabalhar para complementar a renda. Lia, 60 anos. A 2 cuida da pequena Vivian. Mesmo aposentada, a babá decidiu. Não podia parar de trabalhar agora. Se nós não precisasse, não necessitasse, nós poderíamos já estar curtindo, porque 60 anos e 65 é uma idade boa para pegar e fazer a mala e só passar viajando, né? Mas ainda não dá. Sem o novo emprego, a renda familiar dela seria de 2 salários mínimos. Insuficiente, já que o marido também é aposentado. E no Brasil, tem muito idoso na mesma situação. Um levantamento do SPC Brasil, feito em todas as capitais brasileiras, aponta: dos 612 entrevistados, 7 em cada 10 homens e mulheres com mais de 60 anos estão aposentados. E 21% deles continuam trabalhando. Quase metade disse que o principal motivo disso é complementar a renda. A legislação brasileira não proíbe que um aposentado permaneça no mercado de trabalho. Mas em 2016, uma decisão do Supremo Tribunal Federal vedou a desaposentação, que é quando o aposentado voltava a trabalhar, recolhia contribuições para o INSS e, para ter um benefício maior, renunciava à aposentadoria para obter outra, de maior valor. Sem essa possibilidade, desde então, os trabalhadores têm que ficar atentos. É interessante a pessoa, quando está nesse ponto, ele se planejar para além da aposentadoria. Então, buscar outros meios, uma previdência complementar, um investimento diferenciado e etc. Porque aqueles valores que não serão utilizados para a aposentadoria influenciam demais no nível de vida da pessoa. E ainda neste assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado especialista em direito previdenciário, Diego Monteiro Queruli. Obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde. Bom, quando que é possível se aposentar e continuar trabalhando? É sempre possível, porque a lei, como disse a própria matéria, não veda que o aposentado continue trabalhando. Ele pode continuar trabalhando, porém, este fato não lhe gerará nenhum novo direito previdenciário, porque ele já o exerceu. E existe alguma situação que impede receber a aposentadoria e receber o salário? Só nos casos de aposentadoria especial, né? E no caso de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, o segurado não pode trabalhar, porque se ele trabalhar demonstra que ele tem condição de manter a própria subsistência, então o benefício será cessado. Nas aposentadorias especiais, que são aquelas exercidas mediante risco ocupacional, à saúde, integridade física, se ele se aposentar nesta condição, ele não pode voltar para a mesma atividade ou outra especial. Ele pode trabalhar em outra atividade que não lhe submeta a risco. Em 2016, tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à desaposentação. As pessoas ainda têm dificuldade de entender a prática dessa decisão? Tem muita dificuldade, em especial porque a desaposentação ela tinha decisão em recurso repetitivo do STJ, que era uma interpretação de uniformização de lei, né? E o STF, interpretando a Constituição, entendeu que não seria inconstitucional, né, mas que não tinha lei que previa a desaposentação. Então, o Supremo ele não matou o direito, não assassinou o direito à desaposentação. Ele apenas deixou ao Legislativo que deliberasse sobre isso. O dia que viesse lei, poderia voltar a existir, mas que esse direito não existe só pelo Judiciário. E aí, por conta disso, muitas liminares ainda estão na Justiça, né? Ainda tem muitas liminares ativas, a maioria cassada, e as pessoas não compreendem bem quando essa liminar foi cassada, porque deu um aumento significativo no valor do benefício.
As pessoas vão precisar devolver o dinheiro nesse caso? Essa ainda é uma discussão que os tribunais estão travando. Recentemente, o STJ decidiu que liminares cassadas no curso de ação judicial deveriam ser devolvidas para o INSS. Mas essa foi numa outra situação de benefício por incapacidade, onde a pessoa não tinha incapacidade nenhuma e ganhou uma liminar e recebeu indevidamente um certo período. A desaposentação é diferente. A desaposentação, a liminar concedida, e foram várias no Brasil, eram por causa da decisão já pacificada no Superior Tribunal de Justiça e que depois foi cassada pelo STF. Tem muita gente prestes a aposentar e também cheia de dúvidas. Quais são as principais orientações para essas pessoas? Então, primeiro, planeje-se. Não adianta tentar se aposentar considerando o conhecimento que o Estado passa para a sociedade, que ele é muito frágil com relação ao direito previdenciário. Então, a orientação é sempre buscar uma orientação e um planejamento previdenciário com um advogado especialista, e deve ser um advogado. Os contadores hoje possuem uma análise de cálculo, mas não do direito em si material. Então, é interessante buscar um advogado especialista, planejar a sua aposentadoria e, antes de pedir o pedido, fazer o pedido de aposentadoria, buscar o conhecimento. E lembrar sempre que em momentos pré-reforma, como é o caso, não se pode exercer o direito de aposentadoria antes da hora, sob pena de se prejudicar. Lembrando que aposentou, não tem mais nada. Ok, Diego Monteiro Querulli, obrigada. Nada, eu que Obrigado, agradeço, doutor. fico à disposição. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, assinou hoje um termo de cooperação para a criação de um complexo cultural, uma parceria entre o STF, a Presidência da República e o Congresso Nacional para resgatar a história e a cultura dos três poderes. Serão mais de 80 mil metros quadrados dedicados à cultura, história e lazer. O espaço é às margens do Lago Paranoá, um dos cartões postais de Brasília. O terreno, abandonado há quase 20 anos, foi cedido pela Secretaria de Patrimônio da União ao Senado Federal. O Centro Cultural dos Poderes da União vai receber também objetos e documentos históricos. Tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República têm materiais importantes que ajudam a contar a história do país. E eles vão ficar mais acessíveis aos brasileiros. O clube poderá ser frequentado por qualquer cidadão, qualquer um, que terá a oportunidade de visitar mostras culturais e conhecer parte deste importante acervo cultural dos três poderes. O projeto conta com um prédio principal, restaurante, praça de alimentação, sala de exposições e acervo, auditório, área de convivência e uma concha acústica. O planejamento foi feito pelo Senado. No mundo das transformações, preservar a nossa história, fazer aqui a verdadeira integração, respeitando a independência de cada poder, mas fazendo uma junção para a preservação da cultura nacional, do meu ponto de vista, extremamente importante. O acordo foi assinado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, pelo presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, pelo secretário-geral da Presidência, Ronaldo Fonseca, pelo deputado federal, Kleber Verde, e pela presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Eneida Braga. O assessoramento do IBRAM para a constituição e consolidação do Centro Cultural dos Poderes da União é dever de ofício, mas é certamente mais uma grande contribuição para o que acreditamos, que todo cidadão tem direito à memória, direito a museus. E o ministro Dias Toffoli também assinou hoje um termo de cooperação técnica, uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. O objetivo é compartilhar o acesso ao sistema de informações técnicas sobre a saúde para auxiliar promotores e juízes nos processos de judicialização do SUS e da saúde suplementar. Uma decisão do Supremo foi reconhecida Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Você vai saber qual é no próximo bloco. Esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade. A decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva virou patrimônio documental da humanidade.
O certificado foi entregue pela Unesco nesta quarta-feira. O ministro aposentado Aires Brito, relator das ações deste tema, representou a corte na cerimônia. O julgamento histórico foi em maio de 2011. Os ministros dedicaram 2 sessões para julgar ações sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Uma do Estado do Rio de Janeiro, outra da Procuradoria-Geral da República. Todas as pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir autonomamente os seus planos de vida e de buscar a própria realização existencial, desde que isso não implique na violação de direitos de terceiros. A outra foi do governo do Rio de Janeiro, que pedia os mesmos direitos entre os funcionários públicos. A defesa dessa ação foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que na época atuava como advogado. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje é que qualquer maneira de amar vale a pena. A relatoria das ações foi do ministro aposentado Aires Brito. Ele destacou que a Constituição veda qualquer discriminação por causa de sexo, raça, cor e que, por isso, ninguém pode ser diminuído por motivo de orientação sexual. Isto sob a alegação de que a obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, é extraída dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação de discriminações odiosas, da liberdade e da proteção à segurança jurídica. Depois do voto do relator, todos os demais ministros do STF reconheceram a união homoafetiva. Eles consideraram que não há nada legal que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. 7 anos depois, a Unesco reconheceu a decisão como patrimônio documental da humanidade. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do reconhecimento da ONU. Esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, na forma do seu inciso 4 do artigo 3º, mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. O certificado foi entregue em cerimônia no Rio de Janeiro. O STF foi representado na solenidade pelo ministro Aires Brito e pela secretária-geral do STF, Daiane Nogueira de Lira. E o plenário do Supremo retoma hoje o julgamento sobre a execução de multas em condenações penais. Esse é um dos temas que estão na pauta da sessão plenária de hoje, às 14h. 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema servidor público abrem a pauta original desta quinta-feira, tratando de legislação do Rio Grande do Sul sobre opção de regime jurídico a empregados de ex-companhia de energia elétrica para fins de aposentadoria. Ainda no tema servidor público, um recurso extraordinário que trata de reintegração de empregado da Fundação Padre Anchieta por dispensa imotivada. Matéria processual é o segundo tema, começando com a ação civil originária e uma petição, 2 processos que discutem se o Ministério Público Federal tem atribuição para apurar supostos desvios e irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef. Ainda um agravo regimental em processo no qual se discute prazo para apresentação de recurso. Contribuições é o último tema do dia e da semana, com 2 recursos extraordinários. No primeiro, se discute a constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS. E o segundo, sobre a constitucionalidade de medida provisória que previu majoração do PIS, incidente sobre prestadoras de serviços. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. TSE celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento contou com a presença de ministros da Corte Eleitoral, parlamentares e para-atletas. Cores vibrantes e traços delicados. As obras de arte são resultado de superação de Clênio Márcio Ventura, um artista que há 19 anos aprendeu a pintar com a boca. Um desafio, uma curiosidade que me levou a pintar em telas. A princípio eu rejeitava, achava feio, infantil, mas aí foi continuando e aí hoje já expus,
já em vários lugares, fora do Brasil. Ao lado dos quadros, fotografias, todas clicadas sob os olhares atentos de Jéssica Mendes, de apenas 16 anos. É a minha exposição, são importantes para mim porque faz parte do meu trabalho e eu fico muito feliz e muito orgulhosa de levar meu trabalho mais para frente. As exposições estavam no Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral durante a realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Eu reconheço muito daquelas imagens, a gente estava admirando algumas com o pôr do sol, que é típico aqui de Brasília, né? Ver mais uma pessoa com deficiência produzindo arte, é um momento enriquecedor. Durante o evento, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, disse que a justiça eleitoral tem evoluído quando o assunto é o acesso de pessoas com deficiência à democracia. A cada eleição, temos avançado e aprimorado nossas medidas e políticas de acessibilidade. O Brasil tem hoje mais de 940 mil eleitores com algum tipo de deficiência, sendo que grande parte dos locais de votação no país é acessível. O senador Romário foi uma das autoridades presentes no evento. Ele também ressaltou o esforço da Justiça Eleitoral para garantir a acessibilidade. Eu gostaria de destacar a iniciativa do TSE para garantir a acessibilidade na eleição de 2018. Mesmo com as dificuldades de quem trabalha numa escala tão grande, o TSE se esforçou para trazer o exemplo, editando resoluções sobre o tema, criando campanhas informativas e protegendo uma urna eletrônica acessível. Ações que foram ratificadas pelo coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TSE. A nossa evolução passa pela pluralidade, pois a pluralidade nos forja e a harmonia nos fortalece. O bom senso e o respeito à pessoa humana nos permitem sonhar com um mundo melhor, mais sensível, mais fraterno, mais solidário, mais justo. Esse é o nosso destino, um legado que muito honrará todos nós que fazemos das nossas próprias vidas este ideal. Também compareceram ao evento a conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Cláudia Figueiredo, e o paratleta Sérgio Oliva. Os deficientes visuais do Coral de Cegos Valdir Azevedo encerraram a cerimônia com canções pra lá de animadas. Não quero balaimar não, mandei fazer balaio da casca do camarão. E com essa bela reportagem, terminamos o Jornal da Justiça de hoje. Logo mais, às 2 da tarde, você acompanha a sessão de julgamentos no STF no programa Direto do Plenário. Boa tarde para você. Uma boa tarde, até amanhã. Tchau.